Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para quem tem acompanhado as leituras dos últimos domingos, vai entender o procedimento, o processo que está sendo feito. A cada domingo é um trechinho da palavra que, para que a gente possa entender, temos que voltar um pouco. Vamos não muito longe. Há 2 domingos na liturgia, Jesus enviou os discípulos apóstolos para irem pelo mundo anunciando, curando, deu poder a eles, pediu que não levassem nada para o caminho, nem sandálias, nem nada, que vivesse do despojamento e vivesse da providência. Assim o fizeram. Depois de um tempo retornaram. Domingo passado foi o retorno dos apóstolos, e eles ali começaram a colocar as alegrias da missão diante de Jesus, quantos feitos. E Jesus os convidou ao descanso, porque viram que eles estavam cansados, e os levou ao deserto para descansar. Chegando então no lugar, do outro lado, havia uma grande multidão. Jesus deixou os apóstolos descansando e começou então, por compaixão, a ensinar as pessoas. Mas logo depois os apóstolos voltaram ao deserto, e aí começa a cena da conhecida multiplicação dos pães. Até então estávamos vendo e lendo o Evangelho de Marcos,
Hoje, em vez de falarmos da versão de Marcos, a liturgia coloca a versão de João, o evangelista João. Também fala da multiplicação dos pães. E de hoje, aos próximos 4, 5 domingos, iremos falar, ler e meditar o capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo grande que vai culminar ali no pão da vida. É um momento difícil na vida de Jesus, onde muitos deixarão de segui-lo por causa deste momento que se inicia. Pois bem, multiplicação dos pães. Vou dizer para vocês 3 formas de poder entender este Evangelho. 3 maneiras um pouco diferentes, mas que possam vivê-las unidas. A primeira dela, podemos entender essa leitura do jeito que está. Realmente aconteceu esse fato, como foi narrado, passando fome, 5 pães, 2 peixes, que Jesus multiplicou. Para Deus nada é impossível. Ele criou tudo que existe, o ser humano fez do nada, transformou água em vinho, dá o seu corpo, transforma o pão no corpo e sangue dele. Portanto, não é nada impossível acreditar que Jesus tenha realizado o milagre de pegar 5 pães e ali fazer saciar a multidão. É possível? Sim. Nos evangelhos aparece 6 vezes essa narrativa, algumas diferentes umas das outras, mas é uma possibilidade, não podemos descartar. A segunda possibilidade de interpretar este evangelho, que é a mais comum entre os teólogos, entre aqueles que leem a Bíblia, que Jesus aqui provoca o quê? Uma grande partilha, onde alguns tinham, o menino tinha ali 5 pães e 2 peixes, e ali, a partir do pouquinho de cada um, aconteceu uma grande partilha. É como no almoço de família, de festa, de final de ano, que cada um traz um pedaço no prato, e quando chega no final da festa, todo mundo comeu e sobra muita coisa. Não é verdade? Acontece isso. Este evangelho fala de fato de algo fundamental, que é a fome. Jesus tem um reino, ele fala do reino. Qual é o projeto de Jesus no que tange a fome? Se Jesus anuncia o reino, o que ele propõe para nós? Qual é o seu plano de governo? A que ministério compete? Quem deve saciar? Será o que? Distribuição de Bolsa Família, Bolsa isso, aquilo outro? Qual é o projeto de Jesus para saciar a fome humana? Muitos são aqueles que deixam de crer em Deus porque tem gente passando fome no mundo e atribuem a Deus a responsabilidade de saciar essas pessoas. Mas o reino de Deus não é isso. Jesus então ensina o quê? Que para saciar a fome das pessoas, basta que cada um coloque à disposição o que tem. Não é à toa que a leitura segunda, ouvimos hoje, de São Paulo aos Efésios, nos fala: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor, porque existe um só corpo e um só Espírito, uma só fé e um só batismo. Ou seja, os cristãos, quando batizados, formam um só corpo, onde Cristo é a cabeça e a comunidade, todos somos um só corpo. Assim, a necessidade da mão é do corpo inteiro. Eu não posso estar com o meu braço cheio de ouro, cada vez mais bijuterias, e meus dentes todo podre e cariado. É um contrassenso. Eu não posso estar com um sapato ou uma botina decente, uma
ali no pé de moda e com o resto do corpo com coisas relaxadas, então está tudo rasgado. Ou seja, assim como nós nos cuidamos do nosso corpo por inteiro, da mesma forma os cristãos são chamados a viver essa partilha, para não deixar alguém em necessidade. Desde o início do cristianismo, isso foi colocado em prática. Os cristãos viviam em comum, colocavam tudo em comum. Ninguém tinha aquilo que tinha para si. Não quero aqui, o Evangelho também, Jesus não quer levantar aqui o sistema comunista de ser, onde nós não podemos ter as nossas particularidades. Pelo contrário, eu posso ter um pouco mais do que o outro. O que eu não posso, enquanto cristão, é deixar que o meu tire do outro e o outro fique lá à míngua e não tem a ver comigo. Não. O cristianismo é um sistema, é um tipo de vida, é uma forma de existência, onde todos se preocupam com todos, que nós chamamos da partilha. Por falar em partilha, na Arquidiocese de Vitória, esse mês, nós trabalhamos o dízimo. O que é o dízimo? É a nossa forma de partilhar. É verdade que nós padres, Igreja Católica, a gente fala muito pouco de dinheiro. A gente fala de outras coisas, mas quando fala de dinheiro, a gente vai com milindre, não fala como muitos por aí começam a falar, sem querer julgar A ou B, né? Nós somos melindrosos, não tocamos muito nesse assunto. Então vamos aproveitar o dia de hoje para tocar nisso. Não sei se você sabe o que nós fazemos com o seu dinheiro. A oferta que você coloca aqui, ou o dízimo que você contribui, dízimo não se paga. Estou atrasado com o meu dízimo, não paguei o dízimo. Dízimo não é conta de luz, de energia. Dízimo é fruto da minha vida, de uma devolução. Eu devolvo a Deus, eu retribuo a Deus aquilo que Ele me deu. O que nós fazemos com o seu dinheiro? O seu dinheiro é dissecado. Quando entra aqui, chega no final do mês, nós juntamos um montante e aí vai. Parte fica na comunidade para poder pagar todas as custas que a comunidade tem, assistência que a comunidade faz. Parte do seu dinheiro vem para sustentar o padre, pagar a minha comida, o combustível do meu carro, o aluguel do meu apartamento, aonde tudo que as necessidades que um sacerdote tem, vocês contribuem. Parte do seu dinheiro é enviado lá para o bispo em sua administração, porque lá no bispo ele tem a nossa arquidiocese, ela é a nossa administração central. Lá tem um corpo de contadores, administradores. Nós somos 74 paróquias, 1031 comunidades, que tudo isso é administrado na central, que temos que prestar conta de nota fiscal, tudo ao governo, como toda outra empresa. Por isso mandamos então parte para lá. Parte do seu dinheiro é enviado para paróquias na periferia das nossas cidades, que são pobres e que não têm condições de sustentar um sacerdote, e nós enviamos aquele dinheiro para lá, para que o padre pode estar lá anunciando o Evangelho. Acabou não. Parte do seu dinheiro nós enviamos para as redes de comunicação da nossa igreja, para ajudar a levar o Evangelho na rádio que você sintoniza, ou se sintoniza ou não. Parte do seu dinheiro ainda é enviado para o seminário, para a formação de futuros sacerdotes, para que eles possam comer e estudar com dignidade. Sem isso todo mês. Sem falar nas coletas específicas que a gente envia para lá, para algum lugar ou outro. Ou seja, o pouco com Deus é muito. Quando nós partilhamos, é verdade que o católico é miserável. O católico é usura, né? Ele põe assim, atravessa a Baía de Vitória com um sorrisal na mão e chega lá inteiro. Ele gasta consigo mesmo, o salão de beleza não sai com menos de R$200.
abro parênteses, uma historinha velha conhecida de vocês. As notas se encontraram. Conhece a história? Nota de dinheiro? A nota de 100 se encontrou com a de 50. Menina, onde você está? Está sumida? Não tenho te visto? A de 50 diz. A 100 responde: é só olhar nos bancos, nas transações bancárias que estou indo para lá e para cá, para lá e para cá. Você me encontra de forma virtual ou presencial. Você tem até sorte de me achar aqui hoje. E você, 50? Me procura no supermercado. É lá que você vai me achar. Todo dia estou no supermercado, batendo porta e assim por diante. E assim continuo conversando com uma de outra, falo das notas de 10 que estão aí nos botecos, né, nos armazéns, as de 5 nas mãos de feirantes, outros mais. E quando o papo está terminando, se dão conta da nota de 2 e perguntam: onde está a 2? Você não sabe? Ela se converteu, não sai da igreja. Assim não sai da igreja. E esses teus 2, a gente seca ele, distribuindo para todo mundo. Assim, meus irmãos, como cristãos, não é pecado ter, mas é pecado eu não viver a partilha, doar àqueles que precisam. É isso que o cristianismo nos ensina, para que possamos saciar a fome do mundo. Por fim, terceiro modo de entender essa leitura, que para mim fala muito ao meu coração, tenho um prazer, gosto muito desse tipo de interpretação, que vamos dizer agora no século IV, século VI, tirado de São Hilário de Poitiers, ou também de São Beda. Olha que bonito, eles fazem uma interpretação alegórica. Assim diz: os apóstolos estavam no deserto, e voltaram e viram aquela multidão. Jesus diz: dai-lhe vós de comer. Onde vamos comprar? Dão vocês. Ou seja, vocês estavam no deserto, encontraram com Deus, dá. Os apóstolos dizem: Senhor, nós não temos o suficiente, não temos condições de dar. Jesus então pega os 5 pães e 2 peixes. 5 pães simbolizando o Pentateuco, a Torá, a lei judaica, Gênesis, Êxodo e assim por diante, a lei. Jesus pega os 2 peixes, que são quem? Os profetas e a sabedoria, os salmos, na verdade. Jesus então pega o Antigo Testamento e faz eles enxergar, dá graças através dele, que é o Deus em pessoa, abre a cabeça deles para que possam entender quem é Deus. O povo fica saciado. Quantas pessoas tinham lá? Quantas? 5.000, vai dizer esse São Beda, 5.000. 1.000 é para poder potencializar. 5 simboliza os sentidos humanos, olfato, paladar e assim por diante. Ou seja, o ser humano quanto inteiro, como completo, ele é saciado da lei através de Cristo. Vai dizer São Paulo: a lei pela lei mata, o Espírito é que vivifica. Só a lei não me liberta, não me sacia. Só o Antigo Testamento não é suficiente. O Espírito me faz enxergar, me faz entender, me faz ler, e todo o meu ser é saciado. E aí, meus irmãos, a alegria, além de ser saciado, sobram. As sobras, que são quantos cestos? 12 nos lemos os apóstolos, a igreja, os 12 cestos colocados de pão diante dos pés dos apóstolos, para que eles possam agora distribuir. A igreja agora passa a ser depositária
desta missão de saciar a vida humana através do Antigo e principalmente do Novo. Jesus abre a nossa mente e nos sacia. A fome humana, existe sim a fome necessária. Nossa Praia da Costa, até hoje não vi ninguém procurando por causa de comida, graças a Deus. Nosso Brasil, ainda temos muitas pessoas miseráveis, mas muitos conseguindo alimento. Existe hoje uma outra fome, uma fome existencial, uma fome de Deus. Quantas pessoas isoladas por aí afora, e nosso pão hoje se chama tempo. O nosso pão hoje se chama tempo, e nós não temos tempo para os filhos, para a família, não temos tempo para mais nada, nem para Deus, e as pessoas estão passando fome. Portanto, a missão da igreja, que é cada um de nós, saciar, alimentar, estar presente, ser juntos, e ali vai acontecer o milagre da multiplicação, e nós somos saciados por este Deus. É isso que o Senhor nos pede, meus irmãos, que cada um de nós possa encontrar o seu lugar, a sua vocação, viva, construa, tenha as suas coisas, mas não esqueça do irmão do lado, partilhe. Não busque o sucesso sozinho, leve outros com você. Não queira crescer independente, cresça com os outros. O que adianta ter sucesso e não poder compartilhar? O que adianta poder pagar um restaurante caro e não ter nenhum amigo que pode lhe acompanhar? Leve junto, leve as pessoas juntas, e todas irão saciadas. Louvado o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.